e há suspeitas de que sejam recursos públicos indo para o filme privado sobre a vida do ex-presidente. Como é que você analisa, então, essa decisão do ministro André Mendonça do Supremo? Olha, eu analiso do ponto de vista técnico-jurídico. A gente vê que a Polícia Federal e a PGR se manifestou favorável à abertura desse inquérito justamente por haver aí nessa primeira fase indícios, né, de prática delitivas, que seriam quais crimes, né, que estariam em causa. A gente vê a corrupção ativa, né, e também, obviamente, a corrupção passiva, né? Então, o Banco Master teria feito a corrupção ativa e a corrupção passiva, obviamente, é quem utilizou o seu cargo e influência, né? Nesse caso, supostamente, política de senador, para oferecer vantagens ilícitas e facilitação de negócios em troca de favores políticos em benefício às atividades do Banco Master. Então a gente vê dois crimes, um de corrupção ativa, um de corrupção passiva, e além disso, obviamente, os supostos crimes de lavagem de dinheiro, justamente pelo Banco Master já ser alvo de um inquérito policial, né? De um, enfim, pedido de prisão também, mantido, é uma prisão preventiva. A gente vê indícios de prática de crime, enfim, que mostram ali uma esteira realmente de fraude. Então, se esse dinheiro para patrocinar o filme veio de um dinheiro oriundo de um crime, cairia também a lavagem do dinheiro no ato de tentar transformar esse dinheiro num dinheiro lícito, né? Justamente com o patrocínio do filme para uso de empresas de fachadas vinculadas, inclusive, aí, supostamente ao Banco Master, que serviria para ocultar essa natureza criminosa. E também os, enfim, supostos crimes aí de evasão de divisas e crime financeiro, justamente por ter aportado milhões de reais que foram transferidos, né, por empresas para os Estados Unidos. Então teria esse crime que supostamente é, né, previsto no artigo 22 da lei específica sobre esse tema. E também tem aí a questão, poderia-se, né, obviamente, ser discutida a questão da falsidade ideológica pela inserção de dados falsos em documentos comerciais, notas fiscais. Seria aquele ato de dar lastro, né, ao suposto delito. Então essa parte documental, enfim, justificativa contábil para camuflar e dar origem a essas transferências milionárias que teriam sido supostamente usadas também numa mistura de despesas pessoais de outros envolvidos aí, como Eduardo Bolsonaro, configuraria também o crime de falsidade ideológica. Então a gente vê esses pontos vertentes aí criminais nesse caso em específico. Agora, o que não pode, por exemplo, porque foi a alegação é que foi um dinheiro feito a título de patrocínio para o filme de Jair Bolsonaro. Por exemplo, ainda que tenha sido de fato um patrocínio, mas se nas investigações entenderem que a origem do dinheiro que saiu do Master, ela teve uma origem ilegal, por exemplo, de fundos de pensão, né? Ou seja, passaram pelo banco e foram a título de patrocínio aplicados num filme privado. Quem é responsável pelo filme tem culpa, por exemplo, de uma origem eventualmente ilegal do dinheiro? Olha, essa é uma discussão muito interessante. A gente tem que ver quem teve o dolo, a vontade livre e consciente de agir e o conhecimento, né, de que o dinheiro seria oriundo de um crime, que seria injetado no estrangeiro para camuflar um investimento, mas que de fato seria sido esse investimento, mas camuflar para depois trazer aí esse dinheiro de uma forma lícita, né, para o sistema financeiro, nesse caso internacional. Então, nesse caso em específico, é muito importante na investigação ser careado qual foi o dolo, qual foi o conhecimento, qual foi a atuação de cada um nesse sentido, para ver se de fato isso vai ensejar e dar base, né, a uma denúncia no qual eles passariam a ser aí réus. E se for para frente, vai ter aí audiência de instrução e julgamento, lembrando que é uma fase de abertura de inquérito. Então, é uma fase de indícios de prática de crime, mas que pode ter um relatório final da autoridade policial, tanto pelo arquivamento como por prosseguimento desses crimes que eu disse, e o procurador pode aceitar ou não também prática de crime. Então o juiz decide se isso vem uma acusação, o juiz não, né, no caso o ministro, decide se vem aí uma acusação formal para uma responsabilização criminal propriamente dita num processo judicial.
E aí quem que pode ser responsabilizado, por exemplo? É quem recebeu o dinheiro para fazer o filme, que no caso é a produtora do filme. Ou de repente é o administrador de um fundo que gerenciou recurso fora do Brasil, ou ainda quem foi flagrado numa conversa com Daniel Vorcaro pedindo parte do dinheiro que faltava ser depositado. Por isso que eu digo, o trabalho da investigação é um trabalho minucioso e de extrema importância, porque vai conseguir ligar os pontos, né? E só assim que, enfim, a autoridade policial competente por esse ato conseguirá fazer um relatório final indicando os envolvidos, a divisão de tarefas, se teve organização criminosa ou não, e como se deu essa situação, ou se de fato foi um investimento que o Daniel Vorcaro poderia, por exemplo, ter utilizado, ou até mesmo a pessoa da gravadora, mas por isso que é importante a autoridade policial carear todas essas provas, né, de indício de crime e chegar a uma conclusão que ainda não chegou. É uma investigação que vai começar, e não é rápido, né? Porque nós estamos entrando numa campanha eleitoral, inclusive Flávio Bolsonaro vai ter a convenção dele no próximo sábado, aqui em São Paulo. Já é quinta, então tem sexta e sábado é a convenção de Flávio Bolsonaro. Então estamos dentro da campanha eleitoral de forma oficial praticamente. Mas é uma investigação que não deve que não deve ser muito rápida, né? Provavelmente não fica pronta a tempo do dia da votação. Olha, eu acredito que não. Eu acredito que vai ter que ter aí uma análise minuciosa, conforme eu disse, por parte da Polícia Federal, dos elementos careados, né, das conversas, e eu vejo que, enfim, pelo comum, né, de como os processos têm acontecido, eu acredito que não vai chegar antes dessa data a conclusão da investigação. Porém, isso depende da Polícia Federal, da agilidade que ela vai dar para isso, e depois, enfim, o entendimento do procurador, do juiz. E isso, obviamente, segue um trâmite processual que tem que ser seguido, e por isso não é também rápido da noite para o dia, mas pode ensejar aí um novo processo, né, que possa responder o filho de Jair Bolsonaro, a produtora, o Banco Master, ou outros envolvidos, ou chegar a uma conclusão que não teve, né, essa ilicitude. Agora cabe à Polícia Federal finalizar a investigação, proferir o relatório final, o Ministério Público receber e despachar no processo uma opinião sobre o tema e um parecer, então o ministro ter o seu entendimento se prossegue com o oferecimento de denúncia, né, se o Ministério Público oferecer, e se isso vira um processo propriamente dito ou não. E agora também tem outra suspeita, não suspeita, né? Foi a notícia que foi divulgada, já teve uma explicação de Flávio Bolsonaro, inclusive a gente pode colocar mais uma vez a explicação, porque o escritório de advocatício de Flávio Bolsonaro teria emitido 3 notas para empresas que têm em comum um mesmo sócio ligado ao Banco Master. 3 notas de R$500 mil, R$1,5 milhão. 2 foram canceladas no dia 7 de abril do ano passado e uma válida no dia 9 de abril do ano passado. Flávio disse que foi prestação de serviços de advogado, né? E por isso ele prestou esse serviço e que não tem culpa nenhuma do quadro societário da empresa com a qual ele estava fazendo negócio. Vamos acompanhar aí na sequência, eu abro para a nossa análise. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Bom, é mais um ingrediente nessa campanha, porque tudo é campanha, doutor. E agora, uma prestação de serviços de R$500 mil, porque 2 notas foram canceladas, é verdade. Que serviços que custam tanto assim, hein? Olha, é uma situação ali que a gente vê que ele diz que emitiu nota fiscal para empresas, né, que seriam ligadas aí ao esquema. Agora, a gente vê que esse cancelamento tem que ser analisado, né? Essas 2 notas canceladas, uma foi ativa. Agora cabe aí, de fato, uma perícia, né, contábil, enfim.
e fiscal para ver se de fato isso foi um serviço prestado, qual foi o serviço, se o serviço foi realizado, ou se isso pode ser aí uma manobra para justamente, enfim, lavar um dinheiro que era ilícito para lícito, mas aí, conforme eu disse, tem que ter o dolo, tem que ter a vontade livre e consciente de agir, de praticar um delito. Por isso que é importante a investigação determinar isso e até mesmo nortear o Ministério Público para depois a decisão final da autoridade judicial competente. Tá, então, mais um ingrediente nessa história aí, então. E é isso, então. Agradecer ao doutor Maurício. Maurício falou conosco mais uma vez. Eduardo Maurício falou mais uma vez conosco. Aliás, é uma presença recorrente aqui no nosso programa. Aqui eu agradeço demais. Doutor, obrigado. Cumprimento a todos. Muito obrigado. Nós falamos ontem, só para lembrar que vocês falaram de colocar mais uma vez o Leopardo das Neves hoje no programa. Eu quero colocar também o Leopardo das Neves de novo, tá? Vocês falaram ontem que eu chamei de supetão. Supetão. O Eduardo Maurício vai falar conosco de novo hoje no bloquinho, é isso? Não, né? Tá só lá pra... Tá bom. De supetão falei ontem, então hoje a gente coloca daqui a pouquinho uma reportagem sobre o Leopardo das Neves, que a figura misteriosa. Eu não vou usar agora não, daqui a pouquinho a gente coloca também, é que eu vi que tem a lua também aqui. Eu quero falar dos trens de São Paulo mais uma vez, concedidos à iniciativa privada por apenas 3 dias. E aí deu isso aí, ó. Dá uma olhada no que aconteceu aí. Dentro de um trem aqui em São Paulo. Tem o áudio nesse aí? Não tem? Coloca com áudio aí pra você ver, ó. O pessoal tranquilo, tava lá. Tenta dar uma olhada.